Eu acho que agora foi. Pronto. E aí, galera, beleza? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade, que é a história do Messias Cristo. E verdadeiramente, gente, hoje a gente está começando o capítulo 10 do livro de João. E vou até baixar essa musiquinha. E justamente, agora a gente começa a entrar em uma atmosfera, digamos assim, muito interessante. É a revelação de Cristo, não só pelos profetas agora, mas sim baseado naquilo que ele diz que ele é, aquilo que já tinha sido predito que ele diria. Então, assim, entra num nível muito mais profundo de quem ele é, sabe? Enfim, deixa eu botar aqui o título para quem chegar depois pegar, e a gente já começa aqui para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é o seguinte, hoje, se Deus quiser, vai ser bem rápido, porque na realidade é um diálogo, é justamente uma conversa entre Jesus, ali tem os fariseus e tal, e ali tá o povo dele também. Então, assim, querendo ou não, como é um diálogo assim mais aberto, então tem referências? Tem, mas não tem tantas referências quanto o texto de João capítulo 7, capítulo 8, capítulo 1, 2 e 3. Então, assim, é um texto que tem poucas referências, entre aspas, tem poucas referências, mas tem uma profundidade muito grande naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo transmitido, naquilo que está sendo passado. E vamos lá, vamos começar aqui, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. E João, vixe, não era para ter fechado essa musiquinha, mas sem dor de cabeça não. João, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 21. O pastor e o seu rebanho. Nossa, isso é fantástico. Inclusive, tem até uma foto, não sei se tem como eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhe, deixa eu ver se dá. Aqui, pronto, aqui ó. A capa justamente é essa. João capítulo 10, versículo 1 ao 21. Eu nem sabia que tinha como mostrar isso aqui. Enfim, e aí, deixa isso aqui, eu tiro. Vou deixar que é até bom que quem entra já lê direto o que é. Mas enfim, vamos começar, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. O importante mesmo que está sendo falado, né? Para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Eu só sou um vaso, só sou um instrumento, então não tem dor de cabeça não. Inclusive depois que eu for embora, né? Depois que o Senhor me levar para casa, me levar de volta para casa, o evangelho vai continuar sendo pregado. E isso que é massa, porque assim, o evangelho é sobre você até chegar em você. Chegou em você já não é mais sobre você, é justamente sobre o outro. Então, assim, essa dinâmica, ela vai repercutir aí por toda a eternidade, sabe, gente? Quando a gente começa a entender que nós somos apenas uma pequena gota no meio do oceano que é o Senhor, a gente descansa muito mais, sabe? E, assim, a gente precisa sempre ter esse entendimento, que é o Senhor quem cuida de nós, que é o Senhor quem cuida das nossas coisas, que é o Senhor quem cuida da nossa família, que é o Senhor quem cuida dos nossos negócios. Quando a gente começa a ter essa ideia, quando a gente começa a ter essa perspectiva, quando a gente começa a ter essa visão, literalmente, a gente começa a descansar no Senhor, sabe? E é o que eu falo pra vocês. Façam a parte de vocês, claro. Inclusive eu digo, Deus ele vai fazer tudo, só não a sua parte. Então faça a sua parte. Faça a sua parte, faça aquilo que o Senhor te colocou para fazer, mas entenda, aquilo que um milímetro foge do seu controle, foge do seu alcance, fique em paz, porque é Deus que vai cuidar, é Deus que vai realizar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai dar um jeito de fazer aquilo acontecer, enfim, fique em paz, só se preocupe em fazer aquilo que o Senhor te colocou, ponto. Então vamos lá, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, João, capítulo 10, versículo 1 ao 21. O pastor e o seu rebanho. E aí você vê a imagem justamente essa, né? Gente, só para deixar claro, esse não é o rosto de Jesus, não é a face de Jesus. Esse é só um entendimento que é chegado de Cristo. No caso, provavelmente ele tinha barbas longas, talvez um cabelo longo. Essas roupas aí é muito provável que de fato eram essas roupas. O cajado era algo parecido com isso. As ovelhas, né, que a gente conhece.
E justamente por que tem esse campozinho verde? Porque em Salmos diz que o Senhor nos leva a pastos verdejantes. Isso é maravilhoso. E aí, voltando, fazendo analogia com a ovelha, né? A ovelha, ela é quase cega, ela é quase surda, ela mal consegue fazer determinados barulhos. A vocalização dela é muito baixa. Ela não tem. São ovelhas mais velhas que acabam tendo um chifre e tal, mas ainda assim são chifres muito pequenos em relação, por exemplo, a bode. Então, assim, são animais que eles naturalmente não têm defesa, naturalmente não têm cuidado, naturalmente eles não conseguem se defender de outros predadores. Inclusive, tem uma coisa bem interessante. Se a ovelha ela não for tosquiada, ou seja, se não for tirado a lã dela, se não for tirada essa pele, essa lã, ela vai morrer. Ela vai morrer de sede, ela vai morrer de fome. Porque ela não vai conseguir abaixar para poder beber água. Ela não vai conseguir abaixar para ela poder comer. Ela não vai conseguir abaixar para ela poder, dormir. Então ela vai morrer. Inclusive, existe milhares de relatos de ovelhas que se perderam e as pessoas não foram atrás dessa ovelha, ou acabou se perdendo mesmo, alguém foi atrás e não conseguiu achar. E justamente quando encontrou essa ovelha estava morta. Por quê? Porque justamente ele, voltando lá o Gênesis, quando Deus quando Deus estabeleceu a, a Adão que cuidasse da terra. Seja bem-vindo, meu bebê, em nome de Jesus. Quando Deus estabeleceu que Adão cuidasse da terra, ele justamente deu essa obrigação para Adão. E simplesmente por Adão ele não ter seguido essa instrução de maneira total, ou seja, depois que veio Eva, ele simplesmente acabou tendo todo o problema que a gente conhece do pecado, a introdução ao pecado, enfim. Mas a questão é a seguinte: essa ordem foi dada a Adão. E essa obrigação de cuidar, por exemplo, das ovelhas, ela continua. Tanto que se as ovelhas não forem cuidadas, não vai existir ovelhas daqui a pouco tempo. Não só com ovelha, mas com milho, por exemplo. Quem já plantou milho, quem conhece milho, quem tem um pouco de entendimento de como o milho sabe que isso acontece. O milho, ele cresce como espiga. E aí a espiga cresce e tudo mais. E quando o milho ele cresce, a espiga cresce. Se essa espiga ela não for arrancada ali daquele talo do milho, e não for arrancada, seja bem-vindo, Cid, em nome de Jesus. Se essa espiga não for arrancada, não for tirada, e o grão do milho for tirado ali da espiga do milho, e for aberta uma cova no chão, aquele buraco chamado de cova, e se não for aberta uma cova no chão, e for colocado ali o milho, e depois, a cova também tem que ser fechada e regado aquela cova. E de tempo em tempo, depois repetir esse processo do regar, o milho ele não vai existir. Porque se o milho simplesmente for jogado no chão e daí ele crescer, e não for um ser humano fazer esse processo, o milho não vai crescer de novo, vai morrer ali. Então Deus ele dá sinais na própria natureza que, de fato, assim como também a abelha sem ferrão, a abelha sem ferrão não tem defesa natural. A abelha com ferrão tem, tudo bem, mas a abelha sem ferrão não tem defesa natural. Se, por exemplo, qualquer invasor, qualquer animal, qualquer predador da abelha vier contra ela, ela não tem defesa natural nenhuma. Então, assim, Deus ele deixa claro durante toda a sua criação, todas as suas obras, todos os seus animais, enfim, a fauna, a flora, que realmente o ser humano precisa cuidar. Que realmente sem um pastor, realmente sem alguém para poder ali estar junto, sem alguém para poder estar perto, sem alguém ali para poder estar cuidando, protegendo, guardando, não tem como aquilo funcionar, não tem como aquilo dar certo. Então, assim, a imagem do pastor, ela é justamente essa imagem: aquele que cuida, aquele que zela, aquele que trata as feridas, aquele que leva para locais de comida, aquele que tira de locais que não são bons, aquele que leva para águas que são águas boas, tanto de beber, quanto para tomar um banho, quanto para tirar um calor, aquele que de fato tem um compromisso em cuidar das ovelhas.
E não só cuidar, mas a gente vai ver aqui que aqui Cristo fala a respeito dele como pastor. Justamente o Senhor ele deixa muito claro que ele nos vê como ovelhas. E isso que é interessante, porque assim, se ele nos vê como ovelhas, como as ovelhas são? Elas mal conseguem ver, elas mal conseguem ouvir, elas mal conseguem defender, elas mal conseguem saber para onde vão. Inclusive tem um fenômeno bem interessante que é o seguinte: uma ovelha ela tende a seguir a outra. Se um grupo de ovelhas, uma delas acabar começando a andar assim um pouco fora do grupo e tiver um precipício e essa ovelha cair no precipício, as outras que estiverem perto e que verem, que ouvirem, elas também vão repetir o processo. Elas também vão repetir o processo de se jogar no justamente por essa curiosidade desse animal, ele acaba se entrando, né, em buracos terríveis. E esse fenômeno é muito bem estudado, inclusive, pela biologia. E é um dos efeitos, inclusive, chamado do efeito manada. Isso é bem recorrente. Não só na ovelha, mas protegidos. Nós precisamos ser... Deus precisa ter atenção por nós. Nós precisamos ter um pastor. Porque é Ele que vai curar das nossas feridas, é Ele que vai tirar a nossa sede, é Ele que vai tirar a nossa fome, é Ele que vai nos levar para locais seguros, é Ele que vai ter uma compreensão muito além da compreensão que nós, como ovelhas, temos. E é justamente o que Deus ele vai mostrando para nós, mostrando essa importância. Enfim, vamos continuar. Quer dizer, vamos começar, né? Que até agora a gente não começou. Mas vamos começar para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Só deixando claro, quando o Senhor ele fala que nós somos como ovelha, não é nos menosprezando. É justamente mostrando para nós que nós precisamos da presença dele. É justamente mostrando para nós que sem ele nada somos. É justamente mostrando para nós que a presença dele é tudo que a gente precisa. E essa é a dinâmica, essa é a diferença. Deus ele jamais quer te menosprezar, Deus ele jamais quer te colocar para baixo, Deus ele jamais quer te pisar, sabe? Vixe, o alarme tá tocando agora. O que é que a gente vai fazer? Pera aí, rapidinho. Pera aí. Pronto, voltamos, graças a Deus. Tamo ao vivo, graças a Deus. É isso aí, gente, é isso aí. Quem tá assistindo no YouTube depois, é isso. Faz essa live no Instagram pra justamente poder, né, a galera entrar e conversando e tal. E pra quem tá assistindo depois no YouTube é bom que dá pra botar vezes 2 e aí a gente pega a palavra do Senhor aí rapidinho. Mas enfim, em nome de Jesus, pode ficar tranquilo que a gente vai continuar. E é isso. O Senhor, ele jamais quer te botar para baixo, te menosprezar, te deixar mal, te deixar triste. Pelo contrário, ele justamente é o maior interessado em te deixar bem, feliz, alegre, satisfeito. Gente, porque aqui eu não vou entrar muito nessas questões, porque vai demorar muito. Mas assim, o mundo, ele quer te passar uma falsa ideia de que você pode, que você consegue, que você tem possibilidade. Não é uma ideia que Deus quer. Não é uma ideia que Deus passa. Não é uma ideia que o Senhor ensina. Existem termos aí que eu também nem vou entrar nessa questão agora, se Deus quiser. Mas a questão é, quem vai te dar força, quem vai te dar ânimo, quem vai te dar poder é o Senhor. E a partir do momento que a gente entende nossa identidade em Cristo, a partir desse momento, a gente fica em paz. A gente passa a cuidar dos nossos pais, a gente passa a cuidar dos nossos filhos, a gente passa a cuidar do nosso negócio, a gente passa a cuidar do nosso cônjuge, a gente passa a cuidar das coisas, porque a gente entende que foi Deus que nos deu.
Então, assim, sua identidade real, ela existe em Cristo, ela está em Cristo. É por causa de Cristo que, de fato, você tem uma identidade. Não é por causa de qualquer ideologia, qualquer filosofia, qualquer entendimento que alguém tem, não. Mas é por causa de Cristo. É Cristo quem realmente diz quem você é. E justamente a importância de termos um pastor, uma delas é justamente essa. Porque se a nossa mente, se a nossa alma, se o nosso espírito está blindado, a gente está em paz. Mas se a gente está perdido aí com esse mundo afora, com essas ideologias, com essas filosofias, com esses entendimentos malucos e satânicos, a gente está perdido. Então é justamente o que o Senhor não quer. O que o Senhor quer é que a gente esteja em paz, tranquilo, firme com Ele. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para quem está ao vivo. Você que está ao vivo, você prefere que eu deixe essa imagem aqui do pastor e eu fique aqui no cantinho, ou eu fique na tela inteira? O que é que vocês acham aí? O que é que você acha? Vamos lá. Versículo 1, vamos começar. Eu lhes asseguro, quem está falando aqui é Cristo. Cristo está continuando aquele discurso ali perante os judeus, perante os fariseus, perante inclusive até gregos, né? Gregos, romanos, perante gentios também. Aí Jesus fala: eu lhes asseguro que aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobre outro lugar, é ladrão e assaltante. Você vê, Jesus deixa claro, presta atenção, aquele que não entra fazendo as coisas que o Senhor ensinou, cumprindo a vontade, cumprindo a lei, cumprindo os decretos, cumprindo o mandamento, é o quê? É ladrão e assaltante. Gente, Deus ele tem um cuidado tão grande conosco que justamente ele quer que a gente siga a lei. Não é porque a gente não é porque ele quer nos dominar, sei lá, quer nos mandar, quer nos controlar, não é isso. Mas ele quer que a gente siga a lei para que a gente não venha tomar a punição daqueles que não seguem a lei. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a entender a necessidade de seguirmos a lei para a gente não se ferrar, a gente começa a agradecer a Deus para a gente seguir a lei. Seja bem-vindo, meu bem, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se vocês preferem que eu mantenha essa imagem aqui do pastor do lado e eu fique aqui no cantinho, ou bote a tela inteira e tire essa imagem do pastor? Por favor, fala aí. Enfim. Pronto, beleza. Vou tirar essa imagem do pastor aqui. Parar de compartilhar. Pronto. Eu nem sabia que isso era possível. Literalmente fui saber agora. Mas enfim, o Senhor ele deixa claro maneiras que precisam ser feitas. Tudo bem, fique em paz em nome de Jesus. O Senhor ele ensina maneiras que precisam ser feitas. Ele ensina formas que precisam ser feitas. Não é só a gente dizer, a gente segue ao Senhor, ou nesse caso, o Messias é Cristo e tal. Não. Existe toda uma maneira para Cristo vir. Existe toda uma maneira para Cristo se portar, existe toda uma maneira para Cristo conversar com suas ovelhas. Existe toda uma forma. E justamente Jesus está deixando claro, aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas, não entra no aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Ou seja, existe uma forma, existe uma maneira, existe uma espécie de como aquilo deve ser feito. Tá ótimo. Pegou aqui, graças a Deus. Enfim, versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Gente, lembra lá atrás que em Gênesis 11, onde Deus falou que o ser humano ele estava todo mundo com uma só língua, com um só propósito, que era construir uma torre para que os homens ali tivessem algum propósito específico. Lembra disso? Então, eles queriam entrar no céu, eles queriam voltar para o céu, para justamente ser contrários a Deus, para justamente inclusive matar a Deus.
Esse era o propósito, esse era o objetivo deles. Como eles iam fazer isso, aí já é outra história. Mas eles tinham uma torre que tinha esse propósito. A questão é, eles iam entrar no céu como ladrões e salteadores. Eles iriam entrar no céu de uma maneira errada. O que Deus quer de nós é que a gente viva a maneira certa, que a gente faça o certo. Deus mandou naquele período, olha, se espalhe pela terra, tenham filhos em vários lugares, povoem a terra. O que é que o homem fez? O homem escolheu ficar em um lugar, construir suas raízes ali, construir suas famílias ali, viver naquele lugar daquela maneira, com uma só língua, como um só povo. Deus não mandou nada disso. Deus mandou o oposto. Então assim, Jesus está deixando claro, aquele que vem até em meu nome, que veio em meu nome, mas de outra maneira, é ladrão e salteador. Aquele que quer, né, tá comigo, mas de outra forma, presta atenção. Existe uma forma, existe um jeito, existe uma maneira. Chega pra mim. Enfim, ele vai dizer isso. Vamos continuar. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Que coisa linda. E justamente tem um versículo, capítulo 34, versículo 23 do livro de Ezequiel. Vixe, já vou ter que correr, meu Deus. Capítulo 34, versículo 23 do livro de Ezequiel. Diz assim, ó. Porém sobre eles um pastor. É Deus falando, porém sobre eles um pastor. O meu servo Davi. E aí você vê, como assim o meu servo Davi? Ezequiel, ele vem no contexto ali do exílio da Babilônia. Ele vem depois do exílio. Quer dizer, ele vem durante o exílio. E Davi veio antes do exílio. O reino de Davi, o reino que Deus estabeleceu com Davi, foi o reino lá atrás, bem antigo. Davi foi o segundo rei de Israel. Então assim, Deus está falando, porém sobre eles um pastor, o meu servo Davi. Gente, quando Deus fala o meu servo Davi, assim como em outras traduções também fala da raiz de Davi, ou filhos de Davi, ou descendência de Davi, Deus está deixando claro que vai ser aquele que, como ele já tinha falado, aquele que vem do trono de Davi, aquele que vem da família de Davi, aquele que vem da linhagem de Davi. Não é que Deus vai colocar Davi de novo como pastor. Apesar de Davi, ele também simbolizava a figura do pastor. Apesar dele ser rei, ele também simbolizava a figura do pastor. Então assim, porém sobre eles um pastor. Olha que coisa linda. Agora que a gente, para honra e glória das nossas que você já passou por esse processo de entender mais ou menos o que é o pastor, é Deus falando, olha, porém sobre vocês alguém para proteger, para guardar, para curar as doenças, para curar as feridas, para levar para pasto seguro, para poder estar no meio ali de um ambiente em paz, com águas tranquilas. Entende? É Deus falando com apenas uma palavra, porém sobre eles um pastor. Olha que coisa linda. O meu servo Davi, ou seja, da raiz de Davi, da linhagem de Davi, do trono de Davi, que cuidará deles, cuidará delas e será o seu pastor. Nossa. É Deus deixando claro, olha, colocarei um pastor para cuidar das minhas ovelhas. Colocarei um pastor para cuidar de cada uma das minhas pequenas ovelhas. Colocarei um pastor para cuidar das minhas pequenas ovelhinhas. Gente, Deus tem um cuidado tão grande conosco, ao ponto de trazer o Messias, que é Cristo, não como um guerreiro valente, terrível, violento, preparado para trazer o juízo, mas para trazer o Messias manso e humilde, que nos ama. E é como a gente tem que viver, e é como a gente tem que ser. Essa é a medida. Vai vir o juízo? Vai. Vai ser agora? Não. Siga o amor. Salmos 23, versículo 1. Olha que coisa linda. Isso foi quem escreveu, foi Davi. O Senhor é meu pastor. Nada me falta.
às vezes fica pensando assim, poxa, tá faltando, sei lá, tá faltando um cinto novo, tá faltando, sei lá, uma capa de celular nova, tá faltando um carregador novo. De duas uma. Ou nosso pastor é Satanás, ou nosso pastor é Cristo. E o nosso desejo está nos enganando. Não tem meio termo. Se está escrito que o Senhor é nosso pastor e nada nos falta, como é que a gente, entre aspas, está faltando alguma coisa? Hã? Não faz sentido. Aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Gente, quando a gente começa a entender, a própria palavra dinheiro no hebraico é shekel. E shekel é a mesma palavra para desejo. Tanto desejo quanto dinheiro tem a mesma palavra no hebraico, é shekel. Shekel dinheiro e shekel desejo. E o Senhor diz que o shekel, que o coração do homem é enganoso, que na realidade foi traduzido como coração, porque não existe essa palavra coração, entre aspas, mas a própria palavra coração também tem raiz na própria palavra shekel. Ou seja, o shekel do homem é enganoso. O desejo do homem é enganoso. Por causa do desejo do homem, a gente pode dizer que o Senhor não é nosso pastor. Por causa do desejo do homem, a gente pode dizer que o Senhor não está cuidando bem de nós. Por causa do desejo do homem, a gente pode ter a impressão de que Deus esqueceu de nós. Por causa do nosso desejo. Agora, eu te faço uma pergunta. Se o próprio ser humano, ele sabe que mais de 80% das vendas, elas são feitas por impulso, isso é provado cientificamente, dá um Google aí. Qual a porcentagem das compras são feitas por impulso? Ou das vendas são feitas por impulso? Vocês vão ver que mais de 80%. Mais de 80%. Agora, se Deus fala que o desejo do homem é enganoso, que o coração do homem é enganoso, vocês estão entendendo o que Deus está mostrando para nós? Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque Ele é o nosso pastor. Ele quem cuida de nós. Ele quem de fato realiza os desejos, não daquilo que a gente deseja naquele tempo, naquele momento, mas sim aquilo que a gente precisa. Vou te fazer uma pergunta. Quando você tinha 5 anos, o que é que você mais desejava? Você deseja isso hoje? Eu te garanto aí com 95% de certeza que não. Quando você tinha 6 anos, você desejava a mesma coisa que você deseja hoje? Eu te garanto com 95% de certeza que não. Quando você tinha 7 anos, você desejava a mesma coisa que você deseja hoje? Eu te garanto que não. Com 95% de certeza. Por quê? Porque o nosso cheque, o nosso desejo, ele é enganoso. Agora, quando a gente entende quem Deus é, entende o propósito dele, entende a nossa identidade nele, tudo muda. Por quê? Porque os nossos desejos são os desejos que ele tem por nós. São os desejos que ele escolheu para cada um de nós. São os desejos que ele decretou antes da fundação do mundo. Gente, quando a gente entende que Deus quer o nosso bem, a curto, médio e longo prazo, tudo muda. E literalmente a gente sai de um estágio de alguém que fica ali preocupado com esse mundo e com as coisas e com as coisas acontecendo não do jeito que a gente quer, entre aspas, e a gente passa para o estágio de, poxa, eu sou tão grato, tão grato, tão grato, tão grato, tão grato ao Senhor, que, meu Deus, se eu falar que tá faltando um fio de cabelo, é muito. Se eu falar que tá faltando entendeu? Porque a partir do momento que a gente entende que Ele é o nosso pastor, cada vez mais a gente vê, a gente olha, a gente enxerga como Ele nos supre, como Ele cuida de nós, como Ele não deixa faltar absolutamente nada. Mesmo a gente, entre aspas, aos nossos olhos, na nossa visão, na nossa capacidade, na nossa falta de fé, mesmo a gente na nossa condição humana, a gente vendo que não tem possibilidade. E Ele vai lá e faz, filho, você queria, tipo assim,
Seu desejo errado era esse aqui. Eu tirei esse desejo errado, porque esse desejo errado é inútil, não vale nada, vai te levar pro inferno. Só que o meu desejo pra você é aqui, ó. E eu te coloco, sabe onde? Aqui. Pela minha graça, pela minha misericórdia. Porque esse é o desejo que eu tenho por ti. O desejo que você tem por você é pra você se drogar, é pra você fazer ilícitos penais, é pra você viver de uma maneira totalmente distante da minha palavra, pra você acabar com sua saúde. Esse é o seu desejo. Mas o desejo que eu tenho pra você é o oposto. Ou seja, de duas uma, ou a gente tem a Satanás como pastor, é só a gente seguir nossos desejos, só a gente seguir. Nada, tem uma frase que diz assim, ó: nada é errado se te faz feliz. Assinado Satanás. É exatamente isso. É só a gente seguir nossos desejos. Satanás é o nosso pastor. Agora, se a gente tem a Cristo como nosso pastor, a gente só vive assim, ó: Senhor, eu sou feliz e grato em nome de Cristo Jesus. Eu sou feliz e grato em nome de Cristo Jesus. Eu sou feliz e grato em nome de Cristo Jesus. Acabou. A oração é essa. A gente já nem pede nada. Pedir. A gente mal consegue ver nossa mão. A gente vai pedir alguma coisa, sendo que ele é nosso pastor, sendo que ele garantiu que ele vai guardar a gente. Não faz nem sentido. Mas a gente só tem a agradecer por quem ele é, por tudo que ele fez. Gente, agora tem uma coisa aqui que é interessante, que eu não posso deixar passar. Tudo aquilo que é pro reino, tudo aquilo que é pro crescimento do reino do Senhor, tudo aquilo que é pra honra e glória dele, tudo aquilo que é pra alcançar vidas, alcançar pessoas, melhorar esse mundo, pra trazer o Senhor pra esse mundo, isso ele quer que a gente cobre. Ou melhor, isso ele quer que a gente clame a ele. Talvez ele dê, talvez não. Mas ele quer que a gente clame pela vinda dele. Não só a vinda dele na segunda vinda, né, no Apocalipse, mas a vinda dele em fazer presença nesse lugar, em fazer presença nesse mundo, em fazer presença no meio de nós, em fazer presença no nosso meio. Gente, eu não podia deixar isso aqui passar. Para nossa vida, a única coisa que a gente pode pedir é: Deus, me dá teu amor. Perdoa meus pecados. Perdoa meus pecados, Pai. Isso é a única coisa que a gente pode pedir a Deus. Agora, para o reino dele, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, aumenta, Pai, o teu ministério, aumenta a tua obra, aumenta tuas ovelhas, aumenta a tua graça, aumenta a tua misericórdia, aumenta, Pai, as possibilidades do teu reino chegar em mais pessoas, aumenta, Senhor, a possibilidade de mais pessoas serem impactadas pela tua palavra, aumenta, Pai, aqueles que possam vir a trabalhando também, Senhor. Pai, o Senhor disse que os campos estão prontos, mas é necessário que nós peçamos ao Senhor da vinha que o Senhor mande mais, gente. Então, Senhor, manda mais. Pai, a gente clama aqui, Maranata, Senhor. E o Senhor diz lá, Equibalo, vai, meu filho, vai, trabalha. É isso que o Senhor mandou a gente pedir. Então, não fique pedindo a Deus, a capa de celular tal, o carregador tal, o cinto tal. Gente, Deus, ele nos vê. Deus conhece nossas dificuldades, o que a gente de fato precisa. Não aquilo que a gente vai usar para fazer mal para nós mesmos, mas aquilo que a gente precisa para poder trazer benefícios para nós, saúde para nós, alegria para nós, coisas que de fato são positivas. Nosso desejo sempre vai nos levar para o mal, mas o desejo do Senhor é o contrário. É justamente fazer o melhor por nós. Então, por favor, eu peço a você agora, fala assim: Senhor, em nome de Jesus eu te peço, manda mais daqueles que possam trazer o teu reino, manda mais daqueles que possam alcançar mais almas, mais vidas, mais famílias. Senhor, manda mais, Pai, daqueles que possam cumprir a tua obra nessa terra, Senhor. Aumenta, Pai, as possibilidades do teu reino. É isso que a gente deve pedir. Foi isso que Deus ensinou, foi isso que o Senhor mandou. De Gênesis e Apocalipse, a oração é essa. E Gênesis e Apocalipse, pelo menos até aqui, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, pela sabedoria que o Senhor, por graça e misericórdia, tem nos dado, até aqui é o único lugar que eu lembro que Deus mandou a gente orar. Essa é a única oração que Deus mandou a gente fazer.
Então assim, ora pelo reino. Peça ao Senhor para quebrar o coração das pessoas que estão aqui assistindo agora essa live. Peça ao Senhor para, de fato, novos horizontes, novos pedaços de terra, novos ambientes serem alcançados pelo reino dele. Não para nós, não por nós, não por quem somos, não por nosso benefício, não, mas pelo Senhor, pelas pessoas que hoje vêm, pelo reino que há de chegar, pelas famílias que estão precisando. Então peça ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a sermos aqueles que estão ali contigo, pregando a tua palavra. E faz o teu reino crescer, Pai. Vamos continuar. Isaías, capítulo 40, versículo 11, diz assim, ó. Ele apacentará o seu rebanho. Nossa! Gente, sabe o que é apacentar o rebanho? É cuidar, é proteger, é limpar, é sarar. É, ó, sentir o cheiro. É ter amor. É até tirar sua camisa, sua roupa e colocar na ovelha ali que tá com frio. Apacentar é o que Deus quer da gente com nossa família. É o que Deus quer da gente com aqueles que o Senhor nos colocou na nossa vida. Ele quer que a gente cuide, que a gente ame, que a gente zele, que a gente cheire. Ele quer realmente que a gente também apacente aqueles que estão conosco. Ele apacentará. Nossa, que coisa linda, meu Deus. Isso é lindo demais. O seu rebanho como um pastor, nossa. Com o seu braço recolherá os cordeiros. Olha, pegar cordeiro no braço, nossa. Pegar no braço. E os levará no peito. As que amamentam. E as conduzirá suavemente. Ô Senhor, vocês conseguem ver como o Senhor ele tem um cuidado por nós? Por isso que eu digo, gente, pelo amor de Deus, independente do pecado que você vive, independente do pecado que você está, independente da situação que você se encontra, fala assim: Jesus, socorro. Oh, Jesus, socorro. Não precisa de mais nada. Você só precisa falar duas coisas: Jesus, socorro, acabou. Porque Ele apacentará você, pegará você, cheirará você, olhará você, te dará vários beijos, inúmeros beijos. Te apacentará o seu rebanho como um pastor. Com o seu braço recolherá os cordeiros e os levará no peito. Lembra de João? O que é que João fazia? João colocava a cabeça no peito de Cristo. Por quê? Porque João era a ovelhinha de Jesus. E aqui estamos nós, as ovelhinhas de Jesus. E ele fará isso, inclusive ele terá um tratamento especial para cada uma. Uma ovelhinha que está amamentando, é uma ovelhinha que precisa de mais cuidado, de mais carinho. É uma ovelhinha que precisa ali tá mais perto, porque ela está mais fraca, ela está precisando de mais ajuda, ela está precisando de mais cuidado. Enquanto tem outra ovelhinha ali, que já tá mais fortinha, que já começa, rapidinho, vou aqui, vou ali, tô aqui, pastor, tô aqui, viu, pronto, tô aqui. Então, ele tem um tratamento de cuidado, carinho, zelo com cada um. Mas tem alguns que ele acaba tendo mais carinho e cuidado, justamente por precisar mais. Então, assim, e as conduzirá suavemente. Então, só precisa falar duas coisas: Jesus, socorro. Só isso: Jesus, socorro. Porque Ele vai fazer e sentir. Ele que vai conduzir você, Ele que vai proteger você, Ele que vai tratar você. Olha a dimensão de como Cristo, ou do tamanho do ministério de Cristo.
Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a dimensão do que Cristo ele tem a fazer por nós. Ainda em Jeremias, quer dizer, já em Jeremias, que estava em Isaías, em Jeremias capítulo 23, versículo 13 e 4, ele diz: eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um ramo justo, e reinará como rei, e prosperará, e fará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salva, e Israel habitará seguro. E este é o nome com que chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Vocês conseguem ver? Você consegue ver como o Senhor ele deixa claro a importância do pastor, e como o pastor ele tem um carinho, um cuidado, um zelo, um respeito, um amor pelas ovelhinhas. E você consegue ver como Deus ele mostra que habitará seguro, habitará em segurança. Por quê? Porque o pastor vai levar eles para caminhos seguros. Terá paz, prosperará. Por quê? Porque o pastor vai estar nesse ambiente. Eu, sinceramente, não sei o que passa na sua vida. Eu, sinceramente, não sei quais seus problemas, quais suas dificuldades, quais suas necessidades, quais seus desejos, se são bons ou não. Não sei. Inclusive, já deixo claro, todo desejo bom é aquele que é pra gente estar perto do Senhor. É aquele que é pro nosso coração ele ser rasgado. É aquele que é pro o reino crescer. Esse é o único desejo bom. Mas de resto, é tudo desejo pecaminoso da carne. Eu não sei qual a situação que você tá agora, mas eu sei de uma coisa: o bom pastor, ele te conhece. E só precisa que você fale assim, ó: Jesus, socorro. Só isso. Versículo 3. Gente, versículo 3 de 21 versículos. Para honra e glória do nosso Deus Cristo, eu preciso sair. Glória, glória. Versículo 3. E hoje é um dos dias assim, né, fundamentais que eu preciso sair. Mas Jesus é bom, bora que bora. Aí, ó. Vocês estão vendo aqui na frente de vocês alguém que tá agora tendo que confiar, ou melhor, agradecendo a Deus por estar confiando na graça dele. Porque de fato tem um compromisso. Mas vamos lá, vai dar bom. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Versículo 3, glória a Deus, de 21. Vamos lá. O porteiro abre a porta, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Nossa! As suas ovelhas ouvem a sua voz. Gente, eu não posso jamais, de maneira nenhuma, dizer que você foi pro Senhor por sua vontade, por seu desejo, por sua necessidade. De maneira nenhuma, em algum momento, falar algo nesse sentido. Porque o Senhor deixa claro: o porteiro a voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome para fora. Gente, eu falo com vocês uma coisa. Eu falo com você uma coisa. Não é você que vai ao Senhor. Não é você pelas suas obras, pela sua bondade, pelo seu interior, pelo seu coração. Sinto lhe informar isso. Mas é Cristo que vai a ti. É Cristo que
deixa as 99 ovelhinhas para ir te buscar. Se você começar a entender que ele vê muito mais valor em ter você perto, você começa a entender que o seu pecado, a sua falha, a visão que você tem sobre você, ela é inútil. Mas a única visão que vale é a que ele tem sobre você. Gente, pelo amor de Deus, meu amigo, minha amiga, entenda, Cristo, ele te ama. E ele tá nem aí se você tá no pecado que for, esqueça isso. Viva a sua vida com ele. Chame ele para viver contigo. Enfim, Cristo te ama. Lembra disso, não esquece disso não. Porque independente do inferno que você viva, não tem problema. Ele vai atrás de ti. E ele tá te dando agora, nesse exato momento, a oportunidade de você se arrepender e de você voltar pra ele. É sério. Eu tô falando a coisa mais real da minha vida. Volte pra Cristo. E escolha voltar pra ele todos os dias. Porque o que afasta nós de Deus é o pecado. Mas Deus nunca se afasta de nós. Você nunca tá só. A realidade é essa. É você que se sente só por causa do seu pecado. É você que se sente só por causa do pecado. Por causa da sua carne. Mas ele não te abandona, não. Ele falou. O Messias falou. O Rei dos Reis, o Rei da Glória falou. O porteiro abre-lhe a porta. E as ovelhas ouvem a sua voz. Ai, meu Deus, preciso terminar esse temporário, Senhor. Mas essa é a verdade, gente. Tô falando sério. Enfim, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Gente, Cristo te conhece. Ele sabe quem você é. Ele esmiuça seu coração. As orações que você fez a ele, que você não teve nem coragem de abrir a boca para falar, ele sabe. O que te impede de ouvir a voz dele é o seu pecado. Mas ele continua a falar. E fala o tempo inteiro. E basta você falar assim: Jesus, socorro. E ele vai quebrantar seu coração. Gente, eu tô falando a coisa mais sincera da minha vida. Só fala isso: Jesus, socorro. E eu te garanto em nome de Jesus, você vai ser arrancado de um nível e colocado em outro. Ai, meu Deus, eu tenho que correr porque tem horário. Enfim, bora lá, que Deus é bom, que importa. Ai, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, ó: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Gente, existe milhões de religiões. Cristo não veio fazer uma religião. Cristo é o único caminho. Todas as religiões, elas têm por base aquilo que você faz pelo Deus dessa religião, pela entidade dessa religião, pelo espírito dessa religião. Mas só Cristo. Não é pelo que você faz, mas é pelo que ele já fez.
Agora você está vendo, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, alguém que, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, em algum momento foi ateu. E eu estudei, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, assim, um pouquinho. Todas as religiões que existem, ou pelo menos as grandes vertentes. E todas têm em comum isso. Não é pelo que você faz. Ou melhor, você só é salvo ou você só consegue pelo que você faz. Com Cristo a lógica é diferente. É Ele quem te chama. É Ele quem te busca. É Ele que vai atrás de ti. É Ele que te quer. É Ele que já pagou o preço por ti. É Ele que te redime, é Ele que te transforma, é Ele que está contigo, é Ele que vai te fortalecer. É Ele que muda quem você é. É Ele quem tira o pecado que Ele quer tirar. É Ele quem guia seus passos. Não é pelo que você pode fazer por uma entidade, por um, entre aspas, Deus. É pelo que Ele já fez por ti. E quando você começa a entender isso, você começa a entender o que é a graça. Meu Deus, eu tenho que ir. Eu tenho horário, eita, já tá em cima. Meu pai, glória a Deus. Gente, eu tô falando sério. Seja bem-vindo, Vitor, em nome de Jesus, meu irmão. Gente, eu tô falando sério. Ele já fez tudo. Falando de Abraão rapidamente. Abraão, ele passou a vida inteira sem ter um filho. E de repente Deus chega pra ele e fala assim: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai pro caminho que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Agora para e pensa, se até hoje uma pessoa como eu, como você, imigrar de um país pro outro, eu não digo nem de um país pro outro, mas de um estado pro outro. Eu não digo nem de um estado pro outro, mas de uma casa pra outra. Já é trabalhoso, já tem um risco, já tem uma dificuldade. Imagina, simplesmente sair no meio do relento ali. Valeu, irmão, tamo junto. Sair ali no meio do relento e andar. Pra um lugar que a pessoa nunca nem viu. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Porque justamente ele seguiu aquilo que Deus falou. Mas ele só veio a ter a certeza, ou melhor, uma certeza a mais daquilo que Deus falou, quando ele veio a ter Isaac. E ele só veio a ter Isaac lá com seus 100 anos. Então assim, e depois que ele tem Isaac, Deus ainda fala: ei, Abraão, me dá um menino. E Abraão vai lá: Senhor, o Senhor deu e é teu. E quando vai lá para oferecer o menino para Deus, Deus fala: ei, Abraão, Abraão, calma. Eu só tava, trabalhando seu coração. Eu só tava trabalhando quem você é. Ainda tinha coisas que você precisava passar. Ainda tinha coisas que, se você não passasse, você não ia exercitar a sua fé. Ainda tinha coisas que, se você não passasse, o seu amor ainda ia estar muito baixo. Assim como Jesus também. Inclusive, uma pregação maravilhosa agora, na terça-feira. Pedro estava no barco, e aí simplesmente ele lá com os discípulos, e aí um homem na praia chega e fala: ei, joga a rede do outro lado. Aí Pedro: pô, rapaz, eu tô cansado, mas bora lá, vou jogar essa rede aqui. Quando joga, a rede enche. E aí Pedro: rapaz, de novo isso.
Eu conheço essa história. Eu conheço uma pessoa que gostava de falar isso. E quando falava isso, dava até trabalho de puxar a rede de tanto peixe que vinha. E aí Pedro vai lá, se joga pega a capa dele, se joga já no mar e já vai pra praia pra poder se encontrar com esse homem, seu amigo. Não alguém distante, não alguém deixado, não alguém abandonado, não alguém que ele ouviu falar, mas alguém que ele estava ali, comendo perto, dormindo perto, conversando perto, falando coisas que até desagradam, porque a intimidade faz isso. A intimidade, ela tem suas vantagens, claro, mas também tem momentos que a gente vai receber algumas coisas um pouco negativas por causa da intimidade. Mas alguém que tá perto. E aí simplesmente Pedro chega lá, quando chega, é o mestre. Oh, você é doido. O mestre tá aí, nossa. E quando chega lá já tá tudo pronto. É a fogueira pronta, é o peixe pronto, é o fogo aceso. Rapaz, imagina que coisa fantástica. Então assim, Deus, ele já prepara tudo para nós. Você não tem como comprar a sua salvação. A mensagem de Cristo é essa. Por mais que você trabalhe a vida inteira, por mais que você trabalhe a eternidade inteira, por mais que você tenha excelentes obras, por mais que você seja fantástico, fantástica, por mais que você evolua, deixa eu te falar, você não consegue comprar a sua salvação. A única maneira de comprar a salvação foi a que Cristo fez. Ele já comprou a salvação por nós. Basta a gente crer. É por isso, gente, que eu falo pra vocês. Jesus é o único caminho, verdade e vida. O ser humano que cria vários entendimentos e várias religiões e várias ideias e tudo mais. Mas Cristo é o único caminho. Porque Ele já fez tudo por ti. Você é seu seguidor. Só para seguir. Seguir é aquilo que foi ensinado. Acabou. Vamos continuar que tem horário, meu Deus. Versículo 4. Inclusive tem uma questão aqui de Mateus ainda. Entrem pela porta estreita. Por que Jesus fala porta estreita? Porque justamente o caminho que a ovelha quer tomar é o caminho da vontade dela, do desejo dela. A ovelha não quer andar muito. A ovelha quer andar pouco. Mas ela não entende que se ela andar pouco ali, ela não vai ter comida. Ela não entende que se ela não andar muito ali, ela não vai ter um lugar para poder ficar debaixo da sombra. Ela não entende que se ela não andar muito ali, ela não entende que ela vai estar no meio de um lugar onde tem vários predadores. Entrem pela porta estreita. Sigam o mestre. Pois larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha, se a gente começar a viver baseado naquilo que a gente quer, eu garanto para vocês, em nome de Jesus, é questão de pouco tempo para a gente já estar no colo de Satanás. A gente tem que viver não o que a gente quer, mas a gente tem que viver baseado em propósito. Baseado em viver no propósito do Senhor. Não baseado no que a gente quer. Somos ovelhas. Ovelha não sabe o que quer. E muitos são os que entram por ela. Ou seja, pelo mundo dos desejos, pelo mundo das vontades, pelo mundo dos desejos do coração. Eu quero um cinto novo, eu quero uma capa de celular nova, eu quero um carregador novo. Cuidado. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há quem a encontrem. Presta atenção, foi Jesus que falou poucos.
a que a encontrem. Sendo muito sincero, nós como ovelha, vamos ser sempre minoria. 666. Já vive, ó. A Deus dará. Só 33.3 que está alinhado, que está alicerçado. São aqueles que o Senhor escolheu, predestinou, escreveu o nome antes da fundação do mundo. Agora eu te faço uma pergunta. Eu faço para mim também. E eu? Sou joio ou trigo? Ô Senhor, me revela. Eu sou joio ou trigo, Senhor? Eu sou bode ou ovelha? Quando Jesus ele foi traído, simplesmente antes dele ser traído, Jesus falou, ó, na mesa aqui está sentado aquele que vai me trair. E aí simplesmente Jesus, cada um dos discípulos foi perguntando, Senhor, acaso sou eu? Ô Senhor, sou eu? Ô Senhor, sou eu? Porque eles tinham tanto entendimento de quem Cristo era, que aquilo era algo absurdo no coração deles. Mas é uma pergunta que a gente deve fazer. Senhor, será que eu vou estar contigo até o final? Será que eu sou mais um perseguidor? Ou sou o seu amigo? Hã? Será que eu sou impostor, Senhor? Ou será que eu sou um contigo? Será que eu de fato como da tua carne e bebo do teu sangue? Ou será que eu não tenho outro lugar para ir? A partir do momento que a gente se põe nessa posição, Cristo olha para nós e fala, ô filho, você acha mesmo que o desejo de você me buscar veio de você? Agora entenda, persevere. É todo dia. É todo dia. É todo dia até a vinda dele. Ou até a nossa ida. Gente, quando a gente começa a entender o que é relacionamento com o Senhor, o que é secreto, o que é ter um tempo com Ele, tudo muda. E Ele nos espera. Lembra lá atrás, que a gente tinha aquele propósito de 1 minuto? Então, até hoje Ele te espera. Mas ó, se ontem você não fez, não tem problema, faz hoje. Porque lembra, Deus tem um nariz longo. Ou seja, demora dele se irar. Ele é paciente. Vamos hoje fazer esse propósito, Senhor. Eis-me aqui, Pai, em nome de Jesus. Jesus, me ajuda. Tá ótimo. Vamos continuar porque eu tenho horário, meu Deus. Versículo 4, Senhor, de 21, misericórdia. Glória a Deus. Para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Bora lá. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você vê, Deus deixa claro. Cristo falou com muita clareza. Todas as suas ovelhas. Nenhuma ovelha de Cristo vai ser deixada para trás. Nenhuma ovelha de Cristo vai ser esquecida. Nenhuma ovelha de Cristo vai ser abandonada. Nenhuma ovelha de Cristo vai ser deixada. Você jamais vai ser esquecido pelo Senhor. Você jamais vai ser deixado pelo Senhor. Você jamais vai ser perdido. Pelo contrário. Ah, mas eu estou perdido agora. Não importa. É o que você acha, é o que você vê. Mas você sabe que você tem que voltar para Ele. Você sabe que a sua necessidade do seu corpo, da sua alma, da sua mente, do seu espírito é estar com Ele. Então você não foi deixado, não. Mas só basta você falar, Jesus me ajuda. Acabou. Jesus me ajuda. Acabou. E você jamais vai ser esquecido.
E estas o seguem porque conhecem a sua voz. Gente, a palavra do Senhor deixa claro que só quem segue a Jesus é quem está com Ele. O que te atrai em Cristo? Hã? É o ambiente? São as pessoas? Tá ali no meio daquele clube social? Ou é Cristo? Se você vai, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da igreja, do local físico, digamos assim. Amém, glória a Deus. Se você vai para a igreja, para o local físico, assim, por causa das pessoas, por causa do ambiente, por causa de algum benefício que você possa ter, fala assim com Jesus: Jesus, socorro. Porque você tem que ir para lá, não é por nada que tem aqui na terra, mas é porque Ele é. Mas fique em paz, continue indo. Haja o que houver. Até a volta dele. Porque é ali que a gente é trabalhado. É ali que o Senhor muda quem somos. É ali que a gente é transformado. Porque é o corpo que cura o corpo. É o corpo que guarda o corpo. É o corpo que protege o corpo. Se você começa a entender a necessidade de estar nesse ambiente, você começa a ver e a entender como é necessário que as nossas energias, digamos assim, sejam recarregadas com Ele. Quando a gente está no nosso secreto com Ele, é onde Ele trabalha em nós. E quando a gente está nesse ambiente com outras pessoas, é onde Ele trabalha também em nós. Ele tem um jeito perfeito de matar nosso ego e nossa vaidade. Nosso ego é aquilo que ninguém vê. No secreto ele destrói. Nossa vaidade é aquilo que todo mundo consegue ver. E nesse local é um dos locais que ele destrói. Inclusive é o melhor. Então assim, você segue a Ele porque você conhece a voz dele. E é Ele que te atrai até Ele. Vamos continuar. Salmo 24, versículo 7, versículo 10. Esse salmo é fantástico. Porque esse salmo justamente foi escrito por Davi há mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo vir. Justamente falando daquilo que haveria de vir. Que seria quando Cristo entraria nos céus. Que seria quando Cristo voltaria para as moradas eternas para poder nos levar. Presta atenção aqui, isso é muito fantástico. Salmo 24, versículo 7, versículo 10. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Eu vou terminar esse versículo e depois a gente volta. Levantem-se, ó portas, a vossas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse versículo foi escrito por Davi há mais ou menos 2000 anos antes de Jesus pisar nessa terra. E justamente está fazendo toda uma menção, está fazendo todo um entendimento. É como se Davi fosse levado ali para aquele tempo exatamente quando Cristo voltou para o céu. Depois que Cristo morreu, ressuscitou e voltou para o céu. E aqui a gente vai entender claramente o que aconteceu para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. Literalmente, presta atenção nisso. O céu, ele é protegido por anjos. O Senhor coloca anjos para fazer a guarda do céu. Porque existem demônios, principados, potestades que sim, têm a vontade de entrar no céu. E o céu, até aqui, até agora, só um conseguiu voltar para o céu, que foi Cristo. E justamente quando Cristo vem, ele vem para a terra, ele vem em figura humana. Ele abriu mão da sua glória
para justamente ser como nós. E ele abriu mão da sua glória. Por usurpação, não quis ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo fiel até a morte de cruz. Cristo, quando ele voltou para o céu, ele ainda não tinha sido purificado, transformado. Ele entrou no céu com corpo humano, corpo físico, depois que ele veio do inferno. Cristo morreu, Cristo foi para o inferno, naqueles 3 dias. No terceiro dia ele voltou para o céu. Ele foi para o céu para ser limpo, purificado. Aí eu te pergunto para vocês. Anjos que desde antes da antiguidade, antes dos tempos antigos, antes de Noé, nos tempos ali de Gênesis versículo 1, quando o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, anjos que desde aquele período estão ali de guarda, de prontidão, segurando a porta para ninguém entrar, para nenhum demônio, principado e potestade voltar para o céu. De repente, eles veem um homem lá, e vem um homem vindo, e um homem vindo, e um homem vindo, e um homem vindo. Eles, rapaz, não é possível, caramba, o que é que tá acontecendo? Eu tô aqui há milhões de anos e eu nunca vi nenhum homem chegando aqui perto. Porque aqui perto já começa a chegar a glória de Deus. Um homem tá subindo, eu tô vendo um homem vindo. E aí justamente alguém que tá vindo de lá, os anjos que estão aqui na terra subindo, que são ministradores do Senhor, eles falam assim, olha, eles gritam de lá, levantem, ó portas, as vossas cabeças, levantem, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. E aí justamente os anjos que estão lá de guarda, protegendo, com espada, com escudo, firmes ali, protegendo a entrada dos céus, a entrada da casa do Senhor, a entrada da casa onde nós vamos chegar. Eles perguntam assim, quem é este Rei da Glória? E é justamente os anjos que estão subindo com Cristo ainda, eles respondem assim, o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras, levantem ó portas as vossas cabeças, levantem ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. E aí justamente os anjos perguntam de novo, quem é este Rei da Glória? E aí justamente ele responde, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E aí Cristo entrou nos céus. E aí Cristo foi o único ser humano, até então, até aquele único momento, a entrar nos céus. Davi viu isso. Davi teve essa visão, Davi teve esse entendimento, Davi foi levado pelo Espírito do Senhor a este exato momento. Agora, imagina o privilégio que nós temos. Porque o nosso pastor é Ele, é o Rei da Glória, é aquele que entrou no céu. É aquele que hoje ministra perante o Senhor como nosso sumo sacerdote perpétuo. É aquele que ministra perante o Senhor lá dentro do Santo dos Santos. Esse é o nosso pastor. Você entende o privilégio que nós temos? Quando a gente começa a entender a graça, aí a gente começa a entender e justamente aquilo que ele ensinou, buscar o Senhor sobre todas as coisas, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Olha quanto a gente já ganhou, olha quanto ele já nos deu, olha quantas coisas ele já fez por nós. Ele é o nosso bom pastor. Vamos continuar. Versículo 5. Ainda Jesus fala. Aí ele continua o discurso. Mas nunca seguirão o estranho. Seja bem-vindo, Daniel! Dandan! Forte abraço, meu irmão! Dandan 2D2A. Não vou continuar aqui o e-mail para não causar um problema para você. Mas até hoje, Dandan 2D2A. Forte abraço, meu irmão, para você, para a esposa. Em nome de Cristo Jesus, só que Deus é bom, que importa. Versículo 5. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Vou falar uma coisa aqui muito séria. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito, ele conhece a Deus. E ele sabe muito bem
Ele sabe muito bem se você está alicerçado com ele ou não. Agora, dentro de nós, o Espírito Santo trabalha. E fala conosco, olha, sai desse caminho, sai dessa vida, sai desse pecado. Larga essa vida, abandona essa vida, meu irmão. Vem pra cá, eu tenho coisa melhor pra ti. Olha quantas coisas eu posso fazer em ti, quantas coisas eu posso fazer na sua vida. Vem pra cá. Você sabe, no seu íntimo, dentro do seu ser, no mais profundo da sua alma, o Espírito Santo tá lá. Ei, filho, eu te amo. Ei, filho, eu morri por ti. Ei, filho, vem pra cá. Ei, filho, não perca tempo com isso, não. Ei, filho, sai disso. Ei, filho, eu tenho coisa melhor pra ti. Ei, filho, vem. Todo dia, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei. Cearei com ele, ele comigo. Mas você vê, aquele que abrir. Ou seja, é a nossa oportunidade de sermos gratos a ele. Abramos a porta e chamemos a Cristo para cear conosco. Ô Cristo, seja bem-vindo nesse humilde lar. Na realidade, nem digno eu sou. Na realidade, nem digno eu sou do Senhor pisar na minha soleira. Quanto mais entrar. Mas, se o Senhor tanto insiste, seja bem-vindo no meu humilde lar. E tenha certeza, Ele não vai julgar. Não vai julgar a pintura da sua parede. Não vai julgar a sua cadeira. Não vai julgar a sua mesa. Sabe o que Ele quer? Trocar ideia contigo. Te abraçar, te dar um beijo. E falar, ei filho, lembra aquele relacionamento que você perdeu? Que Adão perdeu lá no jardim? Então, fique em paz. Que amanhã eu volto. Vou morar aqui. Vou estar aqui. E amanhã, nesse mesmo horário, a gente come de novo. Tamo junto. Cristo não nos veio, gente. Cristo não veio para nos apontar, para nos dizer nossos erros, para nos menosprezar. Cristo veio para nos levar de volta para o Pai. Então relaxa. Mostra para Ele o que você tem de mais sujo, de mais horrível, de mais acabado. Porque Ele vai olhar para você e vai te beijar. E vai falar, filho, ó, deixa isso aqui comigo. Me dá isso aqui. Pronto, tá na minha mão. Ah, Jesus, mas é meu. É seu, pronto, é seu. Mas tá na minha mão. Fica tranquilo. Ah, Jesus, mas eu tenho vergonha disso, eu tenho medo disso, eu tenho raiva disso. Tá bom, deixa na minha mão aqui, que eu cuido. Viu? Fica tranquilo. Mas ó, fique leve. Fique leve. Por quê? Porque eu vou trabalhando em ti. O justo, ele é como a luz da alvorada. Ele é como o sol nascendo. Ele brilha, 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 até ser dia perfeito. Ou seja, enquanto vida nós temos, Ele vai cuidar de nós. Enquanto vida nós temos, Ele vai nos aperfeiçoar. Então, relaxa. Chama Jesus para sua casa. Chama Jesus para o seu lar. Chama Jesus para o seu secreto. Chama Jesus para o seu ambiente mais íntimo. E fala, Jesus, socorro. Só isso. Jesus, socorro. Não precisa falar mais nada. Jesus, socorro. Vamos continuar. Jesus usou essa comparação. Mas eles não compreenderam o que estava falando. Aí você vê, né? A palavra do Senhor, ela vai fazer todo sentido para você. Porque o Espírito Santo está em você. Mas ela não vai fazer sentido nenhum para quem não tem o Espírito Santo. Estou sendo muito sincero. Se a palavra faz sentido para você, meu irmão, fique em paz. Jesus está contigo. Agora, se a palavra não está fazendo sentido para você, fala assim, Jesus, socorro.
Só isso. Jesus, socorro. Fique em paz. Que Ele vai te ensinar. Porque Ele é um bom pastor. Lembra? Manso e humilde de coração. Vamos continuar. Versículo 7. Então Jesus afirmou, de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. De forma clara, de forma simples, de forma totalmente exposta, ele está falando, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8, continuando. Todos os que vierem a mim, todos que vierem antes de mim, eram ladrões e assaltantes. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não o ouviram. Lembra de Barrabás? Então, ele veio antes de Cristo. Ladrão e assaltante. Assim como tem mais dois que é falado no decorrer do texto do apóstolo Paulo. Que eu não lembro. Um foi o que fugiu para o Egito e tal. E o outro foi algum que estava em Jerusalém também. Inclusive acharam que Paulo também era um desses caras, um desses agitadores. E justamente, Jesus deixa claro, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. É Cristo que faz o nosso coração arder. É Cristo que faz o nosso coração ser atraído. É Cristo que faz a gente ser atraído a quem Ele é. Versículo 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Vocês estão entendendo que quando a gente está com Cristo, a gente entra em Cristo, digamos assim, e a gente é levado para um mundo completamente diferente, pelo qual jamais a gente sequer sonhou. É isso. Cristo justamente faz isso conosco. Ele nos arranca do império das trevas e nos leva para o reino do Filho amado de Deus. Vamos continuar. Versículo 10. Continuando o discurso de Jesus. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para o que tenham vida e a tenham plenamente. Satanás, ele veio para destruir, acabar, para levar as pessoas para o buraco, para o inferno. A intenção de Satanás é essa. Satanás não cria nada de bom, não faz nada de bom, não gera nada de bom. Pelo contrário, tudo que Satanás faz é mal. É para matar o homem, é para matar as coisas boas que existem, é para matar a natureza, é para matar os animais. Tudo que Satanás faz, nada é bom. Jesus é o contrário. Jesus fala, eu vim para o que tenham vida, e vida plenamente. Antes de Jesus, eu era um zumbi. Eu não tinha vida. Meu corpo andava por aí, mas eu não tinha vida. Mas justamente foi Jesus que me deu vida. Foi justamente Jesus que trouxe a vida para mim. Foi justamente Jesus que me gerou a vida. E a vida, ela só existe quando uma outra vida é dada. A vida para existir é necessário que a vida anterior seja perdida. Isso aqui é algo muito profundo para onde glória ao Senhor Jesus Cristo. Tem muita sabedoria nisso. Cristo nos amou e Cristo morreu antes, quando nós ainda éramos pecadores. Se um grão ele for jogado, ele não morrer, ele não dará fruto. Cristo investiu pesadamente na sua vida, pesadamente na sua alma. Ele investiu tudo que ele tinha só por você, porque ele é o bom pastor. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Tá vendo? Ele deu a vida dele por ti, meu amigo. Ele deu a vida dele por você. Versículo 12.
O assalariado não é pastor. O assalariado não é pastor. A quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Jesus está sendo muito claro em dizer: eu não sou assalariado. Eu sou aquele que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou aquele que vê o lobo e parte para cima do lobo. E se for preciso dar a vida dele pelas ovelhas, ele dá. Ele não é aquele que faz por salário. Ele é aquele que faz por amor. Sejamos aquelas pessoas no reino do Senhor, na nossa vida, que faz as coisas não por salário, mas por amor. Versículo 13. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Nos importemos com o Senhor. Nos importemos com as pessoas que o Senhor nos deu. Nos importemos com nossa família. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Olha quantas vezes ele repete que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Você consegue entender que Jesus e o Pai é uma coisa só? É isso. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas minhas ovelhas. É Deus dando a vida dele por nós, criatura. Você sabe o que é isso? O Deus criador dos céus e da terra, de tudo que há, ele dá a vida dele pelas criaturas. Aqui. Versículo 16. Jesus aí nesse contexto ele estava falando para judeus. E agora Jesus ele foi um presente para todos aqueles que nele creem. Olha o versículo 16 como é lindo. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Lembra quando Deus falou: Israel, ó casa de Israel, tu que me deixaste, tu que me abandonaste, tu que seguiste outros deuses, deuses de nações pagãs, ó casa de Israel. Por isso que Israel foi dividida. Tanto que Efraim e Manassés são dois povos. Tanto que Judá e o reino de Israel são dois povos. Tanto que aqueles que são judeus de cultura e aqueles que são gentios são dois povos. O que Jesus está falando? Jesus está aqui cumprindo aquela profecia da vara de Arão. Se a gente pegar a vara de Arão, tem lá duas, tipo uma forquilha, isso aqui. Existem dois povos. Existem dois crescimentos. O reino do norte de Israel e o reino do sul de Israel. Aqueles que estão alicerçados com o Senhor, sendo judeus, e aqueles que são gentios. E Jesus está falando assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus está falando para quem? Jesus está falando ali para judeus. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, que não são judeus. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho. Você consegue entender a importância que Cristo dá para as ovelhas dele?
Não existe mais separação, não existe mais divisão, não existe mais aqueles que são povo de Deus e aqueles que são povo de Deus, que Deus fez uma aliança, os filhos de Abraão, e aqueles que não estão com Deus. O Senhor Cristo fez um só povo. Aqueles que são filhos de Deus, nação eleita, sacerdócio real, povo santo escolhido do Senhor, e aqueles que não são. Então, eu digo, ame, respeite, cuide dos seus irmãos. Seja ele de qualquer denominação que for, seja ele de qualquer placa de igreja que for, seja ele de... Se crê em Cristo e tem a Cristo como Senhor e Salvador, ele é seu irmão, ele é sua irmã. Ah, mas eu acho interessante desse jeito seguir a liturgia dessa maneira. Ah, mas eu acho interessante seguir desse jeito. Ah, mas isso aqui da liturgia eu não gosto, eu prefiro a liturgia dali. Olha, desejos, lembra lá atrás? Se a gente for seguir nosso desejo, a gente caminha para o inferno. Deus, ele tem a multiforme graça. Cada um de nós tem coisas que nos atraem mais, tem coisas que nos atraem menos. Mas a questão é, o que é que nos une? Cristo. As 12 tribos de Israel eram iguais? Não. Cada tribo tinha uma forma, tinha um jeito, tinha uma maneira. Cada tribo tinha uma proximidade ali do Santo dos Santos. Assim, inclusive, como os 12 apóstolos. Cada um tinha um temperamento. Cada um era de uma forma. Cada um se expressava de uma forma. Inclusive, tinha um que ia lá e botava a cabecinha no coração de Jesus. Aí eu te pergunto, quais dos outros botaram a cabecinha no coração de Jesus? Então, assim, a gente tem que amar, respeitar, tolerar. Porque Cristo é quem nos une. É Cristo que, faz um só povo. E é isso que a gente tem que lembrar. Quando a gente tem a Cristo como Senhor e Salvador, independente do lugar do universo que a gente tenha, nós temos irmãos. Pode não ser da mesma placa de igreja, mas são nossos irmãos. Porque crê em Cristo e tem Cristo como único Senhor e Salvador. E aí Jesus começa, e aí Jesus continua. Versículo 17. Por isso é que meu Pai me ama. Porque Jesus está unindo aqueles que eram judeus com gentios e a humanidade com Deus. Por isso é que meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retorná-las. Para retomá-la. Eu dou a minha vida para ter vocês de volta. Eu dou a minha vida para que vocês possam de novo ser um só povo com Deus. Gente, quem criou religião? Quem criou placa de igreja? Quem criou religiões e tudo mais? Foi o ser humano. Não foi Deus. O que Cristo está nos trazendo, está nos mostrando, está levando a nós é... Gente, a gente segue a Cristo e Ele nos coloca de novo com o Pai. Ponto. É isso que a gente tem que lembrar. É Cristo quem nos muda, nos transforma, nos aperfeiçoa. E é justamente isso que Ele quer. Versículo 18. Ninguém as tira de mim. As ovelhas do Pai. Ninguém. Mas eu dou... Ninguém a tira de mim. No caso é a vida dele. Me perdoa. Ninguém a tira de mim. Ele está falando da vida. Deixa eu só voltar para o versículo 17 e a gente vai para o 18. Por isso é que meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Retomar, no caso... Para retomá-la. No caso aqui são as ovelhas. E aí versículo 18. Ninguém a tira de mim. Ou seja, a vida dele. Ninguém tira a vida de Cristo dele. Mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Você vê, Cristo escolheu dar a vida dele por nós. Cristo escolheu se entregar. Cristo escolheu se dar por nós. Versículo 19.
Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Versículo 20. Muitos deles diziam: ele é endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos de cegos? Esse, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, foi o capítulo 10 do livro de João, versículo 1 ao versículo 21. O pastor e o seu rebanho. Se você quiser continuar essa extraordinária jornada que mudou a humanidade, que mudou famílias, que mudou vidas, que mudou impérios, que mudou reinos, que mudou inclusive até o nosso calendário, me segue, se inscreve aqui para que a gente possa continuar essa jornada extraordinária. E se no próximo capítulo, se você estiver aqui, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, se você quiser, a gente vai começar agora João capítulo 10, versículo 22 ao 42, que é a incredulidade dos judeus. É isso, mais uma vez, em nome de Jesus, agradeço a você que entrou aqui, passou aqui, está assistindo agora. Se inscreve aqui para a gente continuar essa jornada maravilhosa que mudou a humanidade, e é isso. Let's bora que Jesus é bom, é o que importa. Ótimo dia. E Jesus é bom, é o que importa. E é isso. E só bora que Jesus é bom, é o que importa. Jesus é o bom pastor. É o que importa. Valeu, gente. Ótimo dia em nome de Jesus.